Muito bem, estamos aqui então com o Lineu Carvalho, coach e trainer em programação neurolinguística, que tem feito um trabalho muito bom no estado de Rondônia e também em outros estados do Brasil. Lineu, muito bem-vindo ao Enquete na TV. Muito obrigado, Janir, pela oportunidade e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Muito bem. Lineu, vamos começar primeiro esclarecer uma dúvida de muitas pessoas. O que é coach? Essa palavra está sendo usada com muita frequência na imprensa aberta, no WhatsApp, no Facebook, enfim, está se falando muito de coach. O que é coach? Muito obrigado pela essa pergunta. Eu acredito que é uma explicação que vai trazer ampliar muitos horizontes. Na nossa cultura, eu costumo trazer esse exemplo que a gente carrega um peso de ser perfeccionista, porque nós não podemos admitir que nós temos defeitos, problemas, porque isso perante a gente se torna fraco perante o outro. E nós, seres humanos, como qualquer animal, perante o predador, ele vai atacar o animal mais fraco. Então a gente tem que se manter forte. Esse é um ponto. O outro ponto é quando eu chego num colapso, que eu preciso que eu tenho um problema, que eu preciso resolver isso em mim, eu vou procurar um profissional. Um exemplo, terapeuta. E aí eu vou com o meu pensamento, que eu vou até o terapeuta para ele resolver um problema meu. Mas se eu for parar para pensar como se fosse uma máquina que tivesse um chip estragado, eu vou lá para ele trocar o chip e eu saio de lá bom. Isso são historinhas que nós contamos para nós. Na verdade, todos os seres humanos são completos e capazes. Nós somos iguais, todos nós somos iguais. Então, qualquer pessoa que venha até mim, que venha ao profissional de coaching, ele tem a consciência, a pré-concepção que todo ser humano tem tudo dentro dele do que ele precisa. Então, se uma pessoa chega com ansiedade, então o que eu posso fazer por ele é ajudar ele a desenvolver a habilidade para ele lidar com a ansiedade dele. Se a pessoa chega com depressão, eu posso ajudá-lo a desenvolver a habilidade para ele lidar com a depressão dele. Eu não tenho que ensinar e nem posso resolver um problema do que é dele. Então, o coach vem apenas gerar uma oportunidade para que a pessoa possa desenvolver uma habilidade que ele não teve a oportunidade de desenvolver ela, entende? Mas a capacidade ele tem. Lineu, você falou de coach terapêutico, para a pessoa conseguir superar alguma limitação que ela tenha. Então, fale de crença limitante, Lineu, para nós, por favor. A crença, primeira coisa, a gente tem que separar de religiosidade. Que a gente está falando aqui apenas são de pensamentos, são de princípios, são de pressupostos. Isso, mesmo porque espiritualidade e religiosidade ela tem que estar acima disso, no nível da missão. Sim. Né? Porque se a pessoa tem a religiosidade no nível da crença, ela é fraca, né? Tem que estar no nível da missão, é isso? É preciso ter esse discernimento do que é minha responsabilidade, do que é uma responsabilidade de algo mais que eu não tenho controle sobre. Quando eu misturo, eu acabo misturando a minha capacidade com algo, projetando em algo que eu não tenho controle sobre. Então, esse nível de crença que a gente fala em cima do nível de identidade, até onde eu tenho controle, a crença são os pensamentos, são os pressupostos, os princípios que eu me agarro. E muitas das vezes eu me agarro em algumas coisas que me deixam congelado, que me deixam parado, que me deixam limitante. E outros eu posso me agarrar a pensamentos, a princípios que me impulsionam perante o perigo, perante a dificuldade, que vai fazer eu chegar na solução. Um exemplo seria, o nosso mundo vem mudando muito hoje, né? E a gente tem que se atualizar. E muitas das pessoas falam, não, no meu comércio, meu bisavô fez assim, meu avô fez assim, meu pai fez assim, então eu também vou fazer assim. E não vou mudar porque o mercado está querendo, não, porque se eles venceram, eu também vou vencer. Só que talvez o mundo venha atualizando, isso não permite ele se atualizar, então essa crença, de certa forma, é limitante perante o contexto do mercado. E ele talvez vá fazer ele quebrar. Agora, é diferente de eu ter uma crença que eu carrego muito comigo, se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou obter sempre os mesmos resultados. Então essa crença me permite, se eu estou perante uma dificuldade, o mercado mudou, e eu estou fazendo assim e não vai dar certo, é uma responsabilidade minha parar para buscar um novo caminho, porque o resultado é de meu interesse, não jogar a culpa para o outro.
E dessa mesma forma, nesse contexto, o que me faz eu ficar com crenças limitantes, sempre é comparando algo com o externo. Os meus resultados com o fulano, com o cicrano, com o mercado. Quando eu assumo a comparação pelo meu histórico, pela limitante, pela minha evolução, pelo meu passado, eu comparando as coisas comigo mesmo, eu posso me apartar de crenças que vão me impulsionar. Quando eu me comparo com o externo, sempre eu vou estar na posição inferior. E sempre na posição inferior é uma posição de muita dor, de muita dificuldade, que nunca vou chegar perto da perfeição. Nós falamos então de coach terapêutico, mas tem o coach generativo, é isso para desenvolvimento de liderança, isso para empresários, para políticos, para pessoas que querem na sociedade desenvolver, ascender socialmente. Sim. O coach generativo seria? O coach generativo, integrativo, são as novas formas de ver o ser humano e percebe que no lado profissional, a comunicação com o meu cliente, a comunicação com a minha equipe, ela é apenas um reflexo de como eu estou comigo mesmo. Então, a minha equipe, se ela é egoísta, é porque eu também sou egoísta. Então, qual que é essa grande evolução de olhar o ser humano como hoje? É a gente se conectar. Se conectar é eu estar conectado comigo mesmo, estar bem comigo mesmo, na minha quietude, na minha plenitude, com a minha felicidade, na minha alta performance, e isso vai me dar o poder de eu parar para escutar a outra pessoa verdadeiramente. Porque muitas das vezes a pessoa, quando está nesse ritmo frenético, um exemplo, um vendedor de carros, nessa crise, falo que eu atendo muitas concessionárias nesse sentido, antes do cliente chegar, ele já está falando para ele mesmo que ele não vai vender por causa da crise, porque está difícil, porque está aquilo, e não vai vender. Então ele tem que estar bem com ele mesmo, confiante que ele está oferecendo um produto de valor agregado, que isso é um benefício para o cliente, que ele confia no que ele sabe, e essa confiança vai fazer com que ele atinja o resultado. Olha, só de conversar com você já acendeu minha autoconfiança aqui. Eu acho que eu vou conseguir vender melhor. Com certeza. Lineu, é o seguinte, vem novas ferramentas aí da Europa, dos Estados Unidos, principalmente da Alemanha. A Alemanha ainda é uma fonte, um berço de uma revolução de pensamento, de ideias. Nós temos aí, vem uma alemã, você está trazendo uma alemã, a Cornélia, para dar cursos na área de constelação organizacional. Sim. Fale um pouquinho disso, desse trabalho de constelação. Explique o que é constelação primeiro, para que a gente saiba. E aí vamos falar do trabalho que você está trazendo para Rondônia. A constelação organizacional tem um significado na Alemanha que a gente traduzindo para a linguagem do Brasil seria melhor visualização. Visualização do quê? A compreensão mais ampla sobre o que acontece sobre o sistema. Então, a visualização sistêmica em cima da organização. E quando a gente olha a empresa cada vez num ponto de vista mais amplo, é como se eu estivesse no universo, lá numa nave lá em cima e olhando para a Terra, lá de cima, enxergando ela como um todo. Eu percebo que a organização ela não é feita de paredes, é feita de pessoas. E por ser feito de pessoas, muito mais do que aquelas pessoas serem um reflexo do líder, existem algumas dinâmicas que os seres humanos funcionam de forma padronizada entre relacionamento entre pessoas, que está muito ligado com as oportunidades de aprendizado que ele teve na vida, como também como ele se porta perante as regras da empresa. Então, quando você entende essa estrutura e você passa a enxergar essa empresa e de uma forma mais ampla, percebendo todas essas movimentações, você começa a montar os quebra-cabeças do que talvez está desencaixado. E aí você vem com movimentos precisos para que aquela peça, aumentando a sua performance com ela mesma, vai influenciar toda a performance do sistema. Nós estamos falando com o Lineu Carvalho. O Lineu Carvalho ele é coach e é trainer em programação neurolinguística. Você que é empresário, você que é político, você que é um líder em algum setor social, você pode procurar o Lineu
o Instituto Insight de Desenvolvimento Humano. Insight Desenvolvimento Humano. Nós estamos falando aqui de coach, de programação neurolinguística, estamos falando também de constelação organizacional, Sim. que são os cursos que o Lineu está trazendo. Lineu, você está fazendo sucesso fora do estado de Rondônia também. Sim, sim. Além de você trazer para Rondônia essas ferramentas fantásticas, maravilhosas, de evolução pessoal, você ainda está fazendo trabalho lá fora, levando o nome de Rondônia para Santa Catarina. Você esteve Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Muito bem, Lineu. Fale um pouquinho do seu trabalho, as suas palestras, seus cursos, seus treinamentos. Fale um pouquinho para nós. Quando a gente vê sobre desenvolvimento sobre o ser humano, a gente pode atender sobre vários contextos. Um princípio é o coaching, onde que eu ajudo a desenvolver habilidades naquela pessoa. Outro princípio é o treinamento, onde envolve a ampliação de consciência de novos horizontes, né? Onde que a gente ensina no sentido de professor. E vem no sentido também de mediação, onde que geralmente entra em empresas que têm reuniões, sabe aquelas reuniões que não são produtivas? E que a gente tem, se essa peça fora, nós entendendo o objetivo da empresa, as necessidades dela como dos colaboradores, a gente vai mediando essa reunião para que seja altamente produtiva e o tempo não seja perdido. Então tem vários contextos, mas a gente sempre trabalha com algumas turmas abertas também no desenvolvimento pessoal, onde que nós entendemos que uma transformação pessoal, ela é um processo. Então ela não acontece da noite para o dia. Então geralmente a gente abre turmas em várias cidades aqui no estado, de um encontro por semana, durante 10 semanas. Então, são pequenas informações que tem a semana inteira da pessoa ter a oportunidade de colocar em prática um trabalho em grupo, e onde que durante todos os dias existem o grupo de relacionamento, geralmente através do WhatsApp, entre as pessoas, dos aprendizados, sobre reflexões diárias, sobre ferramentas de sugestões de aplicabilidade para treinar aquela habilidade. Então, são 70 dias a pessoa praticando aquilo que faz sentido para ela. E aí a transformação é visível e é palpável, realmente fazendo a diferença no dia a dia lá fora. Lineu, fale dos cursos que você está tendo, quais cidades e como eles podem entrar em contato. As pessoas que têm interesse em conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor essas ferramentas de desenvolvimento humano. Como eles fazem para entrar em contato e conhecer e, quem sabe, se inscrever e fazer esses cursos? Ok. Hoje nós temos em Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura, e estamos abrindo em Ouro Preto também. Esse processo de desenvolvimento de líderes através do coaching em grupo. E é onde que aqui em Ji-Paraná vai se iniciar mais uma turma no dia 31, agora de março, na sexta-feira à noite. Então, toda sexta-feira à noite vai ter esse encontro do grupo, nesse processo de desenvolvimento através de 10 semanas, como a gente acabou de falar. E a gente tem em todas as cidades, sempre iniciando. Acaba uma turma, começa outra. Então, se você tem interesse em desenvolver algumas habilidades, nos procure que a gente vai informar a cidade mais próxima e a próxima turma que vai se iniciar nesse sentido. Agora, você que é empresário, e nós podemos construir algo personalizado para a sua empresa. Personalizado no sentido de a gente entender suas necessidades e montar um projeto que seja totalmente execuível. Porque muitas das vezes a gente oferece algo para uma empresa e que não é aplicável porque não encaixa nos horários, não encaixa nos turnos, e talvez é difícil colocar em prática aquilo que se aprende. Então a gente para entender, fazer uma reunião para entender, escutar suas necessidades, a gente vai montar um projeto e vai mostrar para você, enquanto não estiver satisfeito, a gente vai ajustando. E no final de todo um trabalho, a gente vai mensurar os resultados, porque a minha responsabilidade da minha empresa que seja positivo. Enquanto esse resultado não for positivo, a gente vai ajustando até que o nosso contratante fique satisfeito. Bem, o Lineu, ele mesmo atende, ele é coach, formado inclusive pelo Metafora Internacional. Nós tivemos, eu tive o privilégio de estar com o Lineu em São Paulo, no Metafora Internacional 2015, ficamos 22 dias, onde eu fiz o trainer, você já era trainer. E aí você fez aquela vez
A liderança sistêmica, negociações sistêmicas. Isso. Sim, com o Tilman Pesky, que é o alemão, é consultor da Microsoft, da PwC, de grandes multinacionais, e que através de outros conceitos sistêmicos e andragógicos, da andragogia, que não é muito comum aqui no Brasil, conseguir realmente traduzir todas essas informações em algo prático, realmente. Porque hoje, no desenvolvimento humano, tem uma grande dificuldade de pegar esse mundo lúdico, esse mundo criativo, que a gente sabe que é bom. Nossa, é bom esse treinamento, mas eu não conseguir passar isso para a prática. Então, eu consegui, de vários encontros com o Tilman, inclusive na segunda turma, que eu fui supervisor da formação dele, de treinar isso e viver isso. E hoje a gente vive muito e oferece muitos produtos do desenvolvimento humano, das habilidades e competências para uma empresa que ela precisa, realmente em algo prático, que o empresário ele faz um investimento num colaborador esperando um retorno. E esse retorno é feito através dos comportamentos dele. Então, enquanto esse retorno não acontecer, a minha missão não está cumprida. O Linneu está de parabéns por esse protagonismo, essa ideia, essa vontade de trazer para Rondônia o que há de melhor em ferramentas para o desenvolvimento humano, trazido especialmente da Alemanha, né? A maior parte dos professores do Metafora Internacional vem da Alemanha e são pessoas muito conceituadas no mundo todo. É verdade, é verdade. Toda a minha base veio do Metafora, que é uma empresa alemã, que trazem vários instrutores, os melhores do mundo em cada área, e a gente tenha muito mais do que essa oportunidade de ter instrutores fabulosos, mundialmente reconhecidos, mas também as pessoas que vão lá fazer os cursos e se atualizarem também são pessoas que vivem na área do mundo inteiro. Então, o ganho sistêmico, né, de aprendizado são muito grande nessa área. Olha aí. Inclusive, você está trazendo a Cornélia Benesch aqui para os cursos que você está fazendo. É uma pessoa fantástica, muito, muito conceituada. E chegou ontem, sexta-feira, chegou em Rondônia, a Daniela Enners, nossa colega, nossa amiga. Ela vai ficar um mês aqui conosco e vai fazer várias visitas. Ela vem fazendo trabalho voluntário mesmo. Ela fica uma semana, todos os anos, 2, 3 semanas, em Goiânia, em Abadiânia. Que legal. Auxiliando o João de Deus em cirurgias espirituais e tudo. É a terapeuta holística, a Daniela, muito conceituada. E ela vai ficar um mês aqui conosco, visitando pessoas. Inclusive, vamos visitar e ficar uma semana ou mais com o Chico Território, lá em Costa Marques. Chico Território, não estou falando de política aqui, ele era o prefeito lá, mas ele é uma pessoa muito acima da média. Ele tem no DNA dele o conhecimento terapêutico holístico, ele atende pessoas, ele vai nos hospitais a pedido dos médicos para atender pessoas lá. Uma pessoa fantástica, o Chico, não sei se tu já ouvi falar sobre, não conheço ele pessoalmente. Olha aí. E nós vamos passar lá uns dias. A Daniela conheceu o Chico e ficou fã e se tornaram amigos. E ela veio para rever as pessoas que ela já conheceu em Rondônia. Que legal. A gente precisa muito dessas novas olhares sobre a vida, sobre o ser humano, para conseguir complementar o que o pragmatismo, o que a nossa cultura racional não consegue resolver, vamos falar assim, né? Isso vem complementar bastante, isso é muito importante, ainda bem que o nosso mundo está abrindo os olhos para essa forma de ver o mundo. Olha aí, foi um papo legal com o Linneu Carvalho. Linneu, obrigado por ter aceitado o nosso convite e dar essa entrevista maravilhosa. Rondônia precisa conhecer melhor o seu trabalho, precisa te consultar, precisa ver que existem ferramentas fantásticas no mundo para que as pessoas se tornem melhores do que elas são. Porque nós conseguimos ser melhor a cada dia. Você pode, todo mundo pode. É só conhecer as ferramentas certas. Linneu, obrigado, Linneu. Eu que agradeço pela oportunidade. E para você que está assistindo, eu acredito em você. Talvez, como seria se você acreditasse no seu potencial de você poder fazer o que você não consegue fazer hoje? Há solução. Apenas busque o caminho certo. Um grande abraço, muito obrigado.